O ponto de partida que eu propunha para a reflexão, que é conjunta e obviamente aberta aos vossos contributos posteriores, tem a ver com, neste enquadramento de crise, de facto, equacionar o princípio, mas também os princípios. E aqui não é um trocadilho fácil, eu penso que as duas questões estão ligadas. O Ricardo enunciou a questão histórica. De facto, o jornalismo começou por ser, essencialmente, um espaço de reflexão / opinião, que se transformou num espaço de influência e, em certa medida, de propaganda. Depois surgiu a corrente contrária, da objetividade a todo o transe, que resultou naquilo que é hoje o jornalismo, que é feito com preocupações de objetividade, com a noção de que a objetividade em si é inalcançável, mas com cada vez mais contributos, outra vez, da área da opinião, e tão poucas vezes, se calhar, da área da opinião de quem é apenas do jornalismo, e hoje muito mais da área da opinião de quem é das diferentes áreas da atividade ou do saber. E este acho que é um ponto interessante para perceber como isto, de facto, regressou em boa medida a um caminho, a um rumo inicial, e uma interrogação até que ponto não estão os jornalistas a perder o espaço de opinião e até de interpretação, numa semana em que a questão da interpretação até é tão polémica e tão presente no debate sobre o que deve ser o jornalismo, neste caso o jornalismo em Portugal, mas que não é uma polémica alheia ao que se passa no resto do mundo. A propósito do resto do mundo, a reflexão que eu propunha tem a ver com uma preocupação que surgiu há uns 15 anos, e surgiu mesmo o chamado Comitê dos Jornalistas Preocupados, nos Estados Unidos, em que quiseram promover um debate nacional, incluindo cidadãos, pessoas relacionadas com o mundo da produção das notícias, mas não apenas, sobre os princípios do jornalismo e o reequacionar dos nossos princípios. Porque se percebeu que o contexto era diferente do anterior, porque o caráter bidirecional da comunicação se estabelece de uma forma indiscutível hoje, como nunca se estabeleceu antes, ou seja, porque a ação do receptor é cada vez mais uma ação com efeitos sobre o trabalho do emissor noticioso. Era preciso voltar a pensar os princípios pelos quais se rege a atividade jornalística em concreto e até que ponto esses princípios diferenciam esta atividade, que é jornalismo, das outras áreas da comunicação, que o tocam, que o penetram muitas vezes, mas que são distintas dele. Esse trabalho uma investigação que durou 4 anos, incluiu fóruns públicos por todo o país e está hoje, nesta altura, a ser replicado em Portugal, numa equipa liderada pelo Adelino Gomes e por mais alguns académicos a partir de Lisboa, e que estão hoje a fazer esse debate em todas as universidades do país, e passaram recentemente aqui também pela Universidade do Porto, pela Universidade do Minho, buscando, na realidade do jornalismo atual, então, o regresso a essas ideias tendencialmente norteadoras da nossa atividade. Há um fator engraçado, que é uma nota curiosa. Quando este debate começou a ser feito, definiram-se 9 princípios. Nós, os jornalistas, gostamos dos decálogos, não é? Os 10 princípios do Código Deontológico, todos os sabemos, ou pelo menos devemos saber. E, de repente, encontraram-se, neste trabalho de reflexão, 9 princípios. E esqueceram-se de um 10º, ao qual chegaram mais tarde, e que é, porventura, o mais determinante, o mais distintivo e o mais revelador do tempo que estamos a viver no jornalismo, que é um que diz, e eu já vos leio os outros, os cidadãos também têm direitos e responsabilidades no que diz respeito à informação noticiosa. Ou seja, numa primeira fase desta reflexão, os jornalistas, mesmo com o contributo de cidadãos que não são do meio, voltaram-se de novo sobre si próprios, sobre o seu umbigo, e andaram à procura na nossa forma de fazer de tudo o que era o caminho do bem feito ou, por oposição, do que não se deve fazer. E, de repente, aperceberam-se, todos que participavam desta reflexão, que faltava apenas o mais importante, o perceber que, de facto, o receptor mudou e que o receptor tem uma influência vital no trabalho que nós fazemos hoje. E então lá surgiu o tal 10º artigo, que no fundo fecha um pouco este círculo, mas que o enriquece sobremaneira, porque me parece que é, se calhar, a este nível que mais se deve centrar hoje uma reflexão como aquela que eu modestamente gostava de ajudar a que pudéssemos fazer hoje.
os cidadãos têm direitos e responsabilidades. Eu sublinho o I, espaço, responsabilidades. Têm responsabilidades também, ou seja, não ver o receptor como apenas alguém que, sim senhor, que é visado, seja protagonista da notícia, seja simples receptor de uma notícia, mas como alguém que, ao ser também produtor ou reprodutor de conteúdos, é alguém que adquire responsabilidade no meio social. Já não apenas a responsabilidade de escolher melhor ou pior o que se faz na atividade jornalística, mas da forma como também participa dos fóruns onde hoje os receptores são chamados e, como sabem, sobretudo a partir da explosão tecnológica, eles são cada vez mais e permanentes. E depois, sucintamente, para depois vos deixar também algumas pistas em relação a cada um, eu destaco, vou-vos dizer quais são os 10 princípios que se chegou e que são particularmente interessantes num momento como este, em que a crise não é apenas uma crise do jornalismo, seguramente, é bem mais do que uma crise do jornalismo, mas em que nos obriga a perceber de outra forma o mundo, e destacar uma palavra em cada um deles. Número 1, a primeira obrigação do jornalismo é a verdade. Mas às vezes temos medo dessa palavra, porque é inatingível, porque é um mito. Não. É ainda e volta a ser, e num momento como este é ainda mais relevante, é a primeira preocupação do jornalista. O segundo princípio diz: a primeira lealdade é para com os cidadãos. Isto é só dificuldades para os jornalistas, não é? Já vamos perceber, muitos de vocês sabem, mas já vamos perceber como. 3. A sua essência é uma disciplina de verificação. 4. Aqueles que o exercem devem manter independência em relação aos alvos de cobertura jornalística. 5. Deve vigiar o poder de forma independente. 6. Deve servir de fórum para a crítica e compromisso públicos. 7. Deve esforçar-se por tornar relevante e interessante aquilo que é significativo. 8. Deve produzir notícias aprofundadas e proporcionais. 9. Aqueles que o exercem devem ser livres de seguir a sua própria consciência. E depois chegamos ao 10º, que é aquilo que já falamos e ao qual voltarei. E agora, um por um, vou levantar aqui uma pequena nuvem, que espero não seja de poeira. A primeira obrigação é com a verdade. Há uma frase que eu gosto particularmente, é muito prática, mas a minha reflexão também tem muito a ver com a prática, que é: nós devemos, mais do que contar os factos com verdade, contar a verdade dos factos. Os factos com verdade podem ser uma grande mentira. A verdade dos factos é uma coisa que está para além disso e que exige, de facto, interpretação, enquadramento, contextualização, segunda e terceira leitura, se preciso for. Uma vez uma colega minha disse: eu nunca tive problemas com ninguém. Eu só digo o que aconteceu, eu não faço interpretações, eu não relaciono coisas, eu digo, chegou e diz: isso é fácil. Não é exatamente jornalismo, é uma coisa parecida, mas é fácil de fazer. A verdade nunca é apenas o óbvio, o evidente e o puramente factual. Segunda, lealdade para com os cidadãos. Lealdade para com o receptor, mais do que para com a entidade patronal. Grande encruzilhada nós temos, sobretudo numa altura em que os patrões estão a faturar menos. Os patrões, sejam públicos, privados, aqui é absolutamente indiferente. É um tipo de organização onde o agente produtor, não é, tem o direito ético de, às vezes, dizer: não, eu não vou por aí, o caminho que era bom para o nosso negócio. E esta questão lança um dos debates mais prementes hoje, que tem entretido a nossa comunidade jornalística, que é: até que ponto o plano de negócio deve ser assumido pelo profissional de comunicação. Ele deve perceber que tem que exercer a sua atividade num espaço de liberdade, numa autonomia alargadíssima, mas consciente de que integra uma organização, que é uma palavra que eu tenho muito medo, que tem, até por questões de sobrevivência, um caminho a seguir e um plano traçado. Terceira questão crucial, até porque hoje nós todos fazemos muitas notícias uns a partir dos outros. Não é? Cada vez mais há um mimetismo na comunicação social, mas há mesmo uma réplica, uma cópia. Sai uma notícia, e não apenas uma notícia da agência, mas sai uma notícia num jornal e a rádio cita e as televisões vão atrás, e sai numa televisão e as outras dão. Ou seja, a questão da verificação muitas vezes é deixada ao primeiro e os outros a seguir. Se aquele errou, nós amplificamos o erro. Não, a verificação é a obrigação de todos e em cada momento. Isto não deve servir de tampão
para interesses duvidosos, que é dizer assim, não, se nós não temos informação nós, então não se dá notícia. Eu também já conheço essa experiência. Porque depois só damos quando dá jeito. Quando um colega cita uma notícia que dá jeito, nós citamos também. Quando essa notícia não é tão simpática, nós dizemos, não, foram eles, nós não temos fontes diretas, portanto, não se fala nisso. Não, é verificação, mas verificação sempre, verificação é responsável e com respeito, sim senhor, pelo que os outros fizeram, mas na tentativa de ter a certeza daquilo que se está a noticiar. Se nos lembrarmos de processos, como o caso Pia, que é sempre o exemplo que me ocorre, eu no outro dia perguntava a alguém, vocês têm a certeza se há fotografias dos acusados, dos condenados no processo Casa Pia? Se no processo há fotografias, a maior parte deles. As pessoas ficam assim. Se há provas materiais em relação a alguns dos condenados. São questões que se falou tantas vezes, que se repetiu tantas vezes e que algumas delas não se confirmam. E todavia nós ficamos com a ideia mitificada, porque muito repetida, de que as coisas eram de determinada forma. Depois, a independência em relação aos alvos de cobertura jornalística. Ora, cá está, mais um artigo que dá pano para mangas, dá uma olhada. Nós tivemos recentemente a discussão sobre se um jornalista deve assumir a cor colorista a propósito do episódio, que é de um jornalista barra comentador que festejou um golo em direto, por acaso, né? E a discussão sobre, porque o jornalista é livre de assumir a sua cor colorista. Agora, tem noção de que, ao fazê-lo, está a manifestar um grau de independência menor em relação a determinados alvos de cobertura jornalística. Isto é a mesma coisa que assumir uma confissão religiosa, um partido político, a ligação a uma empresa. Nada o impede de ser, porventura, até eticamente mais irrepreensível do que era antes. Agora tem que ter noção que comprometeu um estatuto de independência aos olhos do público. Isso parece-me absolutamente indiscutível. E que, à partida, o que o jornalista procura não é comprometer um estatuto de independência, é zelar por ele. Depois, a questão da vigilância do poder de forma independente. Eu não diria do poder, diria dos poderes, não é? E até que ponto o antigo quarto poder, que eu acho que nunca chegou a ser verdadeiramente, tem poder para vigiar poderes tão mais poderosos. Hoje todos temos a noção de que o poder económico muitas vezes prevalece, já é uma verdade lá pauliciana, já não há nenhuma tirada corajosa sobre o poder tradicional, político, legislativo, executivo, judicial até. Quando o jornalista for o único profissional a quem o erro é proibido, a sociedade está doente. E a democracia, seguramente. Todos erramos. Erram os médicos, erram os professores, erram os juízes e erram os jornalistas. Temos, normalmente, os nossos erros, por brincadeira eu digo, não morrem nem vão presos, mas são amplificados. E, portanto, nós temos de ter a noção da nossa responsabilidade. O grau de eficácia desta vigilância que os médias podem ter sobre a forma como se exerce o poder ou os vários poderes tem muito a ver com a credibilidade que nós conseguimos atingir, e isso tem a ver com errarmos menos ou errarmos menos vezes. Depois, ser um fórum de crítica e de compromissos públicos também é outro momento de reflexão profunda e que levava longe, porque eu dou por mim muitas vezes a imaginar, porque o Ricardo falava da participação em alguns debates que eu modero. Nós muitas vezes buscamos para os debates apenas gente com versões contraditórias ou gente que garante controvérsia. Mais de profundidade, muitas vezes, sobretudo a televisão aqui é um meio mais atreito a este tipo de raciocínio. Ou seja, eu com este e com aquele tenho um programa garantido, porque eles vão cruzar opiniões, vão se pegar, vão polemizar, e isto é que garante números, isto é que garante audiências. Não, eu posso ir buscar alguém que é muito mais profundo, que é mais conhecedor, mas é um chato, não é? Mas é um chato. Portanto, a gente não quer. E vai, muitas vezes, acabar por cair nesses que geram controvérsia, em franjas quase conflituosas do espectro, em vez de irmos, às vezes, ao centro do debate, prevalecendo o caráter ou o critério de audiometria sobre outros. Depois, a questão do interessante, que eu acho que é bastante curiosa, porque inverteu-se um pouco aquilo que era da tradição do jornalismo. Nós dizíamos que se devia tornar o importante interessante, não é? Eu fui ensinando, todo o tempo que dei aula aos meus alunos, o importante é que as pessoas percebam que há coisas que são determinantes para a vida delas e que nós tenhamos a arte suficiente de transformar o importante em interessante. Ora, o jornalismo aqui inverte um pouco, diz que é tornar relevante e interessante o que é significativo.
Eu acho que isto é uma mudança, porque isto continuem lá a fazer o importante e interessante, mas se fizerem um favor, peguem no interessante, naquilo que interessa às pessoas e transformem em alguma coisa relevante. E também há bons exemplos disso, de coisas que nós fomos fazendo. Eu acho que o Big Brother em Portugal, por exemplo, foi um exemplo acabado disto. No início era algo que os jornalistas fugiam a 7 pés. Isso, Big Brother, nós não temos nada a ver com isto. Só que de repente o fenómeno, e mudou a história da televisão, ao ponto de ter invertido, por exemplo, a lógica de liderança de audiências da SIC para a TVI, foi um marco na televisão em Portugal, para quem não é português, foi um momento em que um concurso televisivo, um reality show, mudou o espectro televisivo. Mas não mudou só o espectro televisivo, deixou reflexões psicológicas, sociológicas para serem feitas. O que é que aconteceu depois àquela gente que passou por aqueles concursos, que não tinha mérito nenhum? Nos miúdos que vão aos concursos, onde há música, onde se canta, ainda se pode reconhecer algum talento. O Big Brother, qual era o talento? Não era nenhum. Era terem-se prestado a estar ali. E o que é que aconteceu a muitos deles? O futuro raramente foi propriamente feliz. Ou seja, foi gente que lidou com a fama sem nunca ter pensado que podia algum dia ser famoso. E de repente, aquilo que aparentemente era só interessante, porque havia um público que se interessava a perceber quem é que namorava com quem é que batia em quem, tornou-se alvo de uma reflexão ao nível da sociedade. E o jornalismo foi obrigado a transformar o relevante em importante, pelo menos importante em termos de tratamento noticioso, e foi à procura de dossiês, e hoje continua-se a fazer, quem for, onde estiveram, os miúdos que ganharam os ídolos antes, onde é que estão, para pegar este exemplo muito mediático de programas de grande audiência, que não eram motivo de notícia e que se tornaram motivo de notícia. Claro que aqui depois temos aqui uma barreira, que é o exagero da notícia, que é muito procurada, sobre os showbiz e sobre o nosso star system, que em Portugal é uma coisa pobrezinha, como todos sabemos. Mas nós sabemos também que isso é parte do sucesso de alguns médias portugueses, designadamente, dizendo nomes. O Correio da Manhã é o jornal mais vendido em Portugal e eu não tenho dúvida que grande parte do Correio da Manhã, do sucesso do Correio da Manhã, ou uma parte relevante, não quero dizer que o resto não seja, tem a ver com terem primeiro percebido que o mundo cor-de-rosa das revistas também podia ter o seu espaço nos jornais. E não por acaso ir a um público que habitualmente não compra jornais. Por exemplo, o público feminino, que maioritariamente em Portugal não compra tantos jornais como o público masculino, mas que é capaz de ir à procura de determinadas matérias. E eu já sei que aqui na sala não serão nós exemplos, porque seguramente são pessoas que gostam de ler e compram jornais, mas genericamente há de facto um público das revistas cor-de-rosa que não compra jornais em papel. E não tenho dúvida que este nicho frutificou, que é o mesmo que faz o sucesso de uma série de revistas que nós já conhecíamos. Portanto, a percepção de que o interessante pode ser importante, mas também ao mesmo tempo de que há um exagero no tratamento de algumas notícias. Como é que se chama a mulher do Yannick Jalloy, levou com o futebol, e ela até cantou muito bem, a Luciana Abreu, se deixava o leitinho para as crianças congelado em casa ou não, é uma coisa absurda aos meus olhos, para aparecer na primeira página do jornal, e todavia apareceu. Isto é um exemplo de alguma coisa que não é importante, só é interessante para alguns, e para mim não há maneira de tornar aquilo importante, não tem relevância nenhuma. Mas há de facto, do outro lado, alguns deste tipo de programas, e eu posso falar disto, posso falar de uma série de outras atividades que aparentemente podem não ter grande importância, depois se vêm a revelar como tal. Nós temos, ontem vi abrir o telejornal, o Banco Alimentar contra a Fome, para pegar um outro exemplo, de uma notícia importante, mas que nós diríamos muitas vezes os jornalistas não estão a ouvir a atenção. E eu ontem de repente estava a ver aquilo a abrir o telejornal, 8 da noite, podem dizer assim, é porque não havia outras notícias no dia, porque ontem não houve nenhuma notícia sobre o Relvas e não houve nenhuma declaração política forte. E é evidente que o jornalismo é uma atividade relativa e o alinhamento do telejornal é algo que depende da articulação com as notícias que surgem. Mas também não há dúvida, no meu entendimento, que há uns anos era difícil imaginarmos um telejornal a abrir, se calhar também é produto do momento que vivemos. Estamos aqui a falar num quadro de crise e em que se diz, apesar da crise, quanto mais gente precisa, houve mais gente ainda a dar. Portanto, isto é revelador de um sintoma da sociedade, ou seja, isto é a notícia importante a que se dá alguma relevância finalmente. Este não é o meio onde eu tenho mais necessidade de reforçar isto, mas parece-me que se mitificou também a leitura que se faz do jornalismo, designadamente do jornalismo televisivo, dizendo só se dá notícias más. Não me parece nada, não me parece nada. Penso que se dá maior destaque, é evidente aquilo que faz da norma, é a velha regra, mas eu acho que nunca como hoje nós vimos notícias sobre investigação nas universidades portuguesas,
nas mais diferentes áreas. A área da saúde, então, é flagrante quase todas as semanas. Também porque as instituições estão a trabalhar melhor a comunicação. Isto, portanto, criou um alimento para os média que nós não tínhamos antigamente. As coisas não nos chegavam com esta facilidade, filtradas já muitas vezes por gente que é tão profissional, pelo menos como nós, os que estamos a produzir as notícias. E, portanto, aquilo que se faz hoje numa universidade, num hospital, num centro de investigação, numa autarquia, numa empresa, hoje há muita informação desta que já vem filtrada da forma que nós, jornalistas, gostamos de a percepcionar. E, portanto, eu acho que houve aqui uma inversão boa ao nível temático. A questão de aprofundar e tornar proporcionais as notícias parece-me decisiva, porque o jornalismo ainda se faz muito do óbvio e do estereótipo. Por exemplo, se nós formos perguntar o que é que os portugueses perceberam do que está a acontecer na Síria, eu acho que uma parte ainda não percebeu nada. E se calhar digo os portugueses, posso ser os espanhóis, os franceses, os italianos. Nós temos uma ideia mitificada, sabemos que lá o senhor deve ser mau, o Al-Assad, não é? Depois fala-se de uns rebeldes, mas os rebeldes lá são maus ou bons, e nós temos sempre esta leitura, não é? Tem que haver uns maus e uns bons, e a realidade nunca é branca e preta, como sempre se prova. Mas nós repetimos a náusea, meia dúzia de palavras. 90% das notícias que dou sobre a Síria é: morreram mais 30 pessoas na Síria, na cidade de Homs, normalmente, se não forem Homs, é neutral e perto. Não é? Bombardeamentos dos fiéis ao regime contra uma força rebelde que anteontem teria feito mais 2 mortos na capital de Damasco. E chego ao fim e disse: o que é que eu acrescentei de conhecimento ao povo? Disse-lhe o mesmo que ontem, o mesmo que anteontem, e provavelmente o mesmo que vou dizer amanhã, quando voltar a falar da Síria. Ora, o aprofundamento das notícias, que na televisão não é tão fácil, e perdoe-me que o meu raciocínio vai muitas vezes para os exemplos televisivos, que é o meu meio, que é mais fácil dos jornais, mas quanto mais nós formos competentes a motivar para o entendimento verdadeiro do problema e para a importância que ele tem, mais as pessoas se vão interessar em completar a sua informação, por exemplo, sobre estes casos que mexem com a nossa vida. No artigo 9 tinha aquela palavra difícil que é da liberdade. Os que quisessem devem ser livres de seguir a sua própria consciência. Já vos disse que no texto eu li-vos o título. No texto há uma frase muito engraçada no texto que eles fizeram para explicar este princípio, que é: cada um de nós, jornalista, deve estar disposto a transmitir as divergências na redação ou na suíte executiva. E é muito mais difícil a suíte executiva do que na redação, porque as formas de condicionamento são mais eficazes quando mexem com a nossa vida propriamente, do que quando são exteriores à nossa estrutura, à nossa hierarquia, ao espaço onde nos movimentamos. Aí é que é mais difícil de gerir a nossa liberdade e a nossa capacidade de transmitir divergência. Quando se fala hoje da história das passões em Portugal, é o tema do momento, não é? É muito mais fácil, isto vou falar apenas em tese, obviamente, mas é muito mais fácil gerir uma pressão que vem de fora, mas isto digo abertamente e sem problema absolutamente nenhum, do que uma pressão que vem da hierarquia. Essas é que são as pressões difíceis de gerir. Quando nós percebemos que ela vem de fora, mas que entretanto infiltrou, entretanto surgiu de dentro. Porque ligar a alguém do exterior que não gostou de muito, isso é banalidade, é o normal da nossa vida, lidamos com isso e lidaremos. E se a pessoa for bem educada, ouve-nos, pode ter razão, pode não ter, já me aconteceu, seguramente ao Ricardo e a todos os explicação e a sessão do meio, a mesma coisa, já nos aconteceu vezes em que nós tínhamos razão, em que os protagonistas tinham razão, as pessoas se queixavam. Agora, o problema é quando se percebe que o mal-estar em relação ao nosso trabalho já pode influenciar o nosso futuro. Aí é que isto é difícil, perigoso. Não é o protesto pelo protesto, a pressão pela pressão. Isso, paciência, é preciso saber lidar com isso e viver com isso nesta atividade. E ressalvo outra vez, quando está numa organização, temos que perceber sempre algo que é determinante, que é o caldo cultural em que nasceu um gestor, por exemplo, que lidera a nossa empresa, e quer no meio privado, quer no meio público, hoje em dia é normal que os gestores, até por via da crise outra vez, adquiram ou readquiram uma importância maior. Às vezes é difícil, para quem nunca foi deste meio, perceber porque é que há aqui uma tribo gaulesa, não é? De irredutíveis que acham que não devem cumprir as instruções da organização. Não é? Porque aqueles tipos, em vez de fazerem o que é bom para nós, querem fazer aquilo que sabem que nos prejudica.
E isto é difícil em qualquer circunstância. Aqui o público ou o privado não é diferente e penso que não, quer dizer, pode ser diferente, mas não sei qual é mais fácil ou mais difícil de gerir por quem detém os órgãos de comunicação. E às vezes nós jornalistas não pensamos nisto, nós não nos colocamos do outro lado e dizer aquela pessoa que ali está nunca cresceu como eu, não viveu como eu, não discutiu como eu, não tem uma vivência de redação onde nós debatemos estas coisas e dizemos eu isto não posso fazer, eu aquilo não quero fazer, eu aquilo rejeito fazer. E é por isso que tantas vezes é difícil replicar no meio jornalístico uma lógica de organização que é comum e que fez grande sucesso numa empresa, que não tem nada a ver com notícias. Por último, chegamos à questão da cidadania, e eu encerrava com ela para fechar esta reflexão. E retomo aquela ideia que deixei, os direitos dos cidadãos resultam das nossas responsabilidades, mas também se vão tornar responsabilidades dos cidadãos. E os cidadãos somos todos, portanto, eu neste caso salto para aí e coloco-me enquanto cidadão. Pela capacidade acrescida que temos hoje de interagir. A interinfluência é grande, o feedback é imediato e cada vez mais se percebe o efeito que tem uma notícia sobre o receptor. Nós fomos acreditando ao longo do tempo que a competência do receptor cresce de acordo com a nossa, ou seja, se nós formos melhores a emitir, o receptor vai ser melhor a perceber e estamos a contribuir nesse sentido para a cidadania, uma pedagogia de conhecimento, de saber, de capacidade depois, e este é o fim último do jornalismo, é dotar as pessoas do conhecimento suficiente para poderem tomar as melhores decisões das suas vidas. Nós hoje temos uma permanente capacidade de percepcionar o que vem do outro lado. Já tínhamos, por exemplo, com a medição de audiências, tínhamos com as vendas de jornais, hoje temos ao segundo com os cliques nos sites, com os likes no Facebook. Não podemos pensar que isto são amostras representativas, que isto não tem cientificidade nenhuma, mas temos que perceber que há um efeito que as coisas produzem e que muitas vezes esse efeito nos traz de imediato uma reação. E o que se lê hoje nos sites, nos jornais, das televisões, o que chega no Facebook, o que vem através da net enquanto respostas muito mais imediatas. De vez em quando ainda surge uma carta escrita à mão de um senhor de 60 ou 70 anos que escreve para a televisão. Estudantes eram o comum, hoje é a raridade. Hoje o imediatismo é tal que nós somos tentados a agir a seguir de acordo também com o que percebemos que foi a reação anterior. E é neste sentido que eu acho que deve aumentar, por um lado, a nossa responsabilidade de perceber o que também é importante para a nossa missão desse feedback e o que é absolutamente irrelevante, porque são desabafos de momento, mas é muito importante que cada um de nós, enquanto cidadão, seja capaz de perceber a importância que tem a sua resposta no momento, a arma que passa a ter na mão, a arma jornalística, a arma da opinião, e nesse sentido eu acho que começa a fazer sentido dizer-se, diz-me que público tens, e eu diria que jornalismo fazes. Porque o público que reage num determinado site, num determinado post do Facebook, é diferente consoante a matéria e a forma como a matéria é tratada. O efeito negativo será talvez que há muita gente que já só vai ver notícias à rede social. O efeito positivo, e parece-me já hoje indiscutível, embora isto seja não comprovado, seja apenas produto de uma observação do dia-a-dia, é que há muito mais gente a comentar notícias que verdadeiramente interessam à sua vida. Mesmo que seja para dizer disparates, mesmo que seja para falar ao lado, mas finalmente são obrigados a pensar um pouco sobre aquilo que leem, aquilo que lhes entra nos olhos, aquilo que lhes chega ao computador e depois tendem a querer dizer algo sobre aquilo. Eu acho que é neste meio que nós estamos hoje, que nos movemos hoje, que num tempo de crise acicata mais a forma como as pessoas comentam a atualidade e que obriga mais os jornalistas à reflexão, e por isso a ideia de trazer aqui esta reflexão é esta reflexão que felizmente já tem alguns anos e felizmente também está a ser feita agora cá em Portugal. Exatamente, fez então o Primeiro-Ministro